Oi, gente, tudo bem com vocês? Já tô morrendo de saudade de vocês, viu? Mas em breve a gente vai estar se vendo pessoalmente, né? E essa apostilinha que eu tô colocando para vocês aqui é um material que está falando sobre o reino protista. Então, vamos parar para pensar em termos de escala de evolução. A gente começou a falar, né, da classificação dos seres vivos. Aí eu falei para vocês um pouquinho dos vírus, que eles não estão inseridos em nenhum grupo, né, de ser vivo. Aí depois a gente entrou no reino Monera, que é o reino mais primitivo, todos os seres são procariontes, lembrando que não tem a membrana que reveste o núcleo, a carioteca, né? E agora a gente vai falar do reino protista, que a partir do reino protista, todos os seres são seres eucariontes, ou seja, tem presença da carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo, e as células são sempre organizadas, né? Não fica com material genético espalhado, que nem a gente viu lá do reino Monera, tá bom? Eu vou explicar aqui alguns slides, outros eu vou deixar para vocês apenas lerem a parte de doenças, né? Que depois também eu vou passar para vocês uma pesquisa em cima disso, tá bom? O reino protista, ele também é chamado protoctista, né? E esse proto significa primeiro, primitivo. Então, quem faz parte desse reino? A gente vai ver aqui que tem seres que são, a grande maioria, unicelulares, mas a gente também tem espécies pluricelulares, né? Ou seja, com várias células, mas o tecido ainda deles é bem desorganizado. A partir de agora foi o que eu falei, todos os seres são eucariontes. A gente vai ver espécies que são heterotróficas, que não produzem o próprio alimento, que são os protozoários, e os autótrofos, que produzem os próprios alimentos, são as algas, mas são algas menos evoluídas do que as algas que depois a gente vai ver do grupo dos vegetais, tá? Tem espécies aqui que não fazem nada, que são de vida livre, que a gente fala, e tem espécies que causam doenças, que são espécies parasitas, tá? A gente vai perceber que nesse grupo, quando eu falo em protozoário, proto eu falei que é primitivo, zoário significa locomoção. Então, antigamente, esse grupo desse reino, eles eram classificados como seres que tinham uma grande semelhança de locomoção igual ao grupo dos animais. Tanto é que eles faziam parte desse grupo de animais, tá? Então a gente vai ver essa grande capacidade, né, essa semelhança muito grande aos animais, mediante o que eu falei da questão da locomoção, a questão da ingestão também de alimentos, e pelo fato de não terem uma parede celular que os animais também não apresentam esse tipo de estrutura. Bom, então, quem são os representantes desse grupo, tá? Eu coloquei para vocês que são protozoários, a gente vai ver aqui a ameba, paramécio, giardia, trypanosoma, vamos ver vários grupos. E também algas unicelulares, que a gente vai ver também aqui nesse grupinho, tá bom? Bom, pergunta clássica de avaliação, seja minha, seja de Enem, vestibular, o que for, né? Como que os protozoários são classificados? Então, a gente fala que eles são classificados de acordo com a estrutura locomotora deles, tá? Por exemplo, a gente vai ver que o grupo das amebas, eles são chamados de risópodes ou sarcodíneos. Eles vão se locomover através de falsos pés. Então, lembrando o significado, pseudópodes, pseudo significa falso, podes, pés. Eu vou mostrar uma imagem que vai ficar mais claro para vocês esses falsos pés, tá? A gente tem, por exemplo, o grupo dos tripanossomas, eles são os flagelados, porque a locomoção deles se dá através de flagelos, né? Então, flagelo é aquela cauda que nem a gente vê do espermatozoide. Ciliados se locomove através de cílios, então a gente vê o grupo dos paramécios. O paramécio tem os cílios, então os cílios são bem mais numerosos do que o flagelo, né? E bem mais curtos também, tá? E os esporozoários são os únicos que não apresentam nenhuma estrutura locomotora. Aí eu falo que eles produzem como se fossem cápsulas, né? Que são denominadas de esporos,
que vão penetrar em outros seres vivos para poder gerar também a dispersão dele mesmo. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver uma ameba que ela, na verdade, está produzindo aqui falsos pés. Se vocês olharem, tem vários, como se fossem dedinhos aqui, né? Que são esses falsos pés que ela utiliza para se locomover e para capturar alimento também, tá? Esse vacúolo contrátil aqui é para garantir o impulso dela. Aqui é a ameba proteus. A ameba proteus, ela é de vida livre, ou seja, ela está presente, por exemplo, no nosso intestino, né? Ela é de ambiente aquático, mas ela não faz mal nenhum pra gente, né? A entamoeba histolítica, ela já é uma ameba parasita, que causa pra gente amebíase e disenteria amebiana, tá? Bom, aí esses falsos pés que eu falei, se vocês olharem a imagem, a gente tem aqui a ameba, ela tá indo em direção ao alimento, por exemplo, um fitoplâncton, né, um vegetal microscópico, ela tá emitindo um pseudópode, um falso pé, e aí com isso ela vai conseguir colocar para dentro esse alimento. Então isso a gente chama de fagocitose. Fago em latim significa comer, citose é a célula, é o movimento da célula para capturar alimento. As nossas células também fazem esse tipo de processo, tá? Bom, os flagelados, também chamado de mastigóforos, foi o que eu falei, né? Eles têm esse nome porque eles vão apresentar os flagelos. Tem espécies que são parasitas, tem espécies que são mutualísticas, né? Que não vai gerar nenhum mal. Por exemplo, eu coloquei aqui a triconinfa, que ela é presente numa série de animais, o cupim mesmo. O Trypanosoma cruzi, que ele é parasita, Giardia lambia, a Leishmania brasiliensis, são tudo espécies parasitas aqui, né? Que aqui tem a giardíase, a doença de Chagas, no caso do Trypanosoma, e a leishmaniose também, tá? Então, aqui, as gelados. Aí, o ciliado eu falei para vocês que o exemplo mais comum é o paramécio, né? O paramécio, ele faz essa locomoção através dos cílios. Ele é o único que faz tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada. Ou seja, um ciliado, ele vai encostar no outro e eles vão transferir material genético de um para o outro. Por conta disso, e por eles terem dois núcleos, um grande e um pequeno, que um é destinado à reprodução e o outro à alimentação, a gente fala que eles são os mais evoluídos de todos os grupos aqui de protozoários, tá? E aí, assim, né, eles fazem todo esse processo da nutrição, da capturação, né, do próprio alimento também, né? Então, eu coloquei aqui o Paramecium de vida livre, o Balantidium collio, ele já é um parasita, tá? E por isso que eu coloquei que eles são os mais complexos. Então, aqui a gente tem uma imagem de um ciliado, tá? Olha lá, o macronúcleo e o micronúcleo que eu falei para vocês aqui, né? E os cílios, tudo ao redor aqui da parte externa do corpo, que vai facilitar a locomoção e também a capturação do próprio alimento deles, né? Tá? No ambiente aquático. O esporozoário, eu falei para vocês que ele é o único grupo que ele não tem nenhum tipo de sistema de locomoção. Se ele não tem, ele vive exclusivamente parasitando outros seres, por isso que eu pus que eles são parasitas obrigatórios, né? A gente também chama de apicomplexo, porque tem uma parte da membrana deles que faz um processo da perfuração para entrar numa célula hospedeira de um outro ser vivo. Os exemplos mais comuns que nós temos é o Plasmodium, que vai causar malária, tem vários grupos de Plasmodium, e o Toxoplasma, que ocasiona a doença da toxoplasmose. A toxoplasmose, antigamente, achava-se que ela era uma doença que se falava doença do gato, né? Até hoje a gente pega alguns médicos bem antiquados, que não estudam, não se atualizam, e que eles falam, né, que a mulher grávida, por exemplo, não pode ter contato com gato. Nada disso, né?
O Toxoplasma gondii, que é o causador aqui da doença da toxoplasmose, a contaminação é por água e alimentos crus contaminados. Então, não tem nada a ver com doença do gato. Mas a gente ainda, né, vê alguns médicos falando esse tipo de coisa que a gente sabe que já está mais do que provado que não tem a ver, né? Então, ainda falando do esporozoário, eu coloquei essa imagem, que é como se fosse uma cápsula mesmo, tá? E aí, quando a gente fala na reprodução desses seres vivos, a grande maioria deles é a reprodução assexuada, onde a célula vai se dividir em duas, por isso divisão binária, né? Mas o paramécio, que eu falei lá do grupo dos ciliados, ele é o grupo que envolve a exceção aqui, porque ele também faz, além da reprodução assexuada, ele faz a reprodução sexuada por conjugação. Então, de novo, um ser vivo se une a outro, transfere material genético de um para o outro e é dessa forma que eles vão garantindo, né, serem mais evoluídos, tendo transferência de material genético. Então, aqui é a imagem da própria reprodução que eu falei, dessa junção, né, dos núcleos para fazer todo o processo da reprodução. E aí agora a gente vai entrar nas doenças causadas por protozoários, tá? Depois eu vou pedir um trabalho para vocês, que nem eu pedi das bactérias, vocês vão montar uma tabelinha colocando doenças causadas por protozoário. Então, assim, a gente percebe aqui, né, as doenças, por exemplo, a doença de Chagas, né, onde a gente tem lá o barbeiro, né, que ele é um percevejo, ele não é um mosquito, também chamado de chupança. Por que esse nome? Porque ele é um percevejo que ele vai à noite, na região principalmente que está mais descoberta da pessoa, que é a parte do pescoço, e aí ele vai se alimentar de sangue, e conforme ele se alimenta, ele vai despejando fezes, né? A pessoa vai coçar com a unha, esses ovinhos com que estão ali junto com as fezes vão penetrar na corrente sanguínea. Dentro desses ovinhos, a gente tem presença do protozoário do Trypanosoma cruzi. Ele vai percorrer a corrente sanguínea, ele se aloja principalmente no coração, né? Outros órgãos também. E aí ele gera um grande inchaço no próprio coração. Tá? Então, aqui nessas imagens, pessoas com sintomas da doença de Chagas, né? Então, esse inchaço, por exemplo, nos olhos, né? O aumento do coração, do fígado, tá? São ocasionados pelos sintomas da doença de Chagas. Se não descobrir a tempo, a pessoa pode até morrer de parada cardíaca, de tão grande o aumento do coração. A amebíase, por exemplo, ela é o que eu falei anteriormente, uma doença causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Se dá principalmente por água, frutas e verduras contaminadas por essa ameba, né? O hospedeiro definitivo é o ser humano, e aí vai gerar ela vai se alojar no estômago, principalmente no fígado, intestino grosso, pode ir para pulmão, cérebro, e gera principalmente o que a gente chama de disenteria amebiana, vômitos, né, febre, enfim, esses sintomas, tá? A giardíase, ela tem uma semelhança muito grande com a amebíase, é um parasita, a Giardia lamblia, tá? Também acontece por água, alimentos crus contaminados, ela fica no intestino delgado, né, do ser humano, por exemplo, ou de outros animais. E os sintomas são bem semelhantes do que a gente falou da amebíase. Então, eu coloquei para vocês o ciclo da giardia, que mostra aqui a questão da contaminação através de água e alimentos crus, tá? A malária já é um problema também bem importante para a gente comentar aqui, causada pelos protozoários do gênero Plasmodium.
E tem vários, olha lá, Plasmodium vivax, Malari, Falciparum, Ovale, né? O hospedeiro definitivo é um mosquito do gênero Anopheles e nós, por exemplo, somos hospedeiros intermediários. Então, na verdade, ela vai, né, o mosquito ele vai sugar o nosso sangue, tá? Eu vou mostrar a imagem para vocês que vocês vão entender melhor. E eles vão, conforme vai sugando, vai entrando esse parasita, ele fica nos glóbulos vermelhos, vão destruindo as células, né, dos glóbulos vermelhos, as células hepáticas, e aí por isso que a pessoa ela fica também com aquela fisionomia bem amarelada, tá? Como se fosse que nem a gente fala da febre amarela, por conta da destruição dessas células hepáticas. Então aqui a gente tem o ciclo da malária, né? Então ele libera primeiro a estrutura que a gente fala aqui, né? Do merozoíto, ataca os glóbulos vermelhos no ser humano, o mosquito pica novamente, agora entra uma segunda fase larval com sexo definido, né? Do plasmodium macho e da fêmea. Eles vão se reproduzir, faz a fecundação e isso se encerra no mosquito, então não é mais no ser humano. A tricomoníase também é causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis, o próprio nome diz. Primeiramente foi descoberto na vagina mesmo da mulher, tá? Ela é principalmente uma doença sexualmente transmissível, mas também pode acontecer por objetos contaminados, embora seja mais raro. Então, empréstimo de toalha, vasos sanitários, aí já é um pouquinho mais difícil, tá? No homem, os sintomas são mais discretos. Então, em geral, o homem tem um corrimento pela manhã e ele sente uma ardência nessa primeira micção do dia. Na mulher, o corrimento é constante, em geral mais amarelado, né? Tem um cheiro mais forte, pode gerar coceira, irritação na vulva, né? E se não for tratado, isso vai subindo para as outras estruturas do aparelho reprodutor humano, tá? Eu coloquei aqui uma imagem para vocês da tricomoníase, então toda essa estrutura aqui do corrimento. A leishmaniose é causada pela Leishmania brasiliensis, também esse protozoário, tá? O hospedeiro definitivo é o homem, o intermediário é o mosquito palha, também chamado popularmente de birigui, tá? Os parasitas, eles vão se reproduzindo no nosso corpo, conforme acontece também que eles vão entrando através da picada do mosquito e vai gerando úlceras cutâneas, ou seja, vai corroendo a pele, esse parasita ele vai se alimentando da estrutura da pele, e também tem o caso da úlcera mais grave, que ela é visceral, que vai gerando a corrosão dos órgãos, que nesse caso é muito mais grave do que a cutânea, né, da pele. Então aqui eu coloquei para vocês imagens de leishmaniose, principalmente da leishmaniose cutânea, com exceção desse menininho aqui, dessa criança, que tá com a barriga super inchada por conta da leishmaniose visceral. Então agora aí é na parte interna dos órgãos mesmo. Bom, aí a partir desse slide 27, a gente vai falar das algas. Então eu vou deixar isso para explicar na próxima aula com calma, vocês já podem ver os slides, que aí depois na aula seguinte eu vou fazer uma explicação só sobre as algas que fazem parte desse grupo aqui do Reino Protista, tá bom? Gente, eu vou postar essa aula para vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandam e-mail, vocês escrevam lá no Google Classroom, que a gente vai conversando, a gente vai se comunicando. Assistam as nossas aulas, façam as nossas atividades. A gente está se empenhando pra caramba para deixar vocês o tempo todo atualizados, né, com material, fazendo as atividades para não serem prejudicados. Então a gente conta com vocês nesse aspecto, tá bom? Como eu falei anteriormente, estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem. Um super beijo e tchau. A gente vai se falando.